Olá, estudantes do quarto ano de ITESP. Vamos continuando aí o nosso estudo à distância, nosso ITESP EAD, podemos assim chamar, né? E buscando cada vez mais meios, modos de que o ensino continue aí favorecendo vocês a aprofundar os temas estudados, as questões tratadas, enfim, né? O conteúdo próprio do curso não fique prejudicado, tá certo? Eu já lancei duas videoaulas, pelas visualizações acredito que muitos já tiveram oportunidade de assisti-las. E continuo agora com a câmera estabilizada, né, tá aqui no pedestalzinho, e com um quadro aqui em esquema, acredito que assim facilite a compreensão de vocês. E sem mais delongas, vamos lá para a nossa videoaula. Bem, o trabalho que vocês acabaram de fazer, também já corrigi, devolvi a vocês. Se referia então ao matrimônio, né? Família e matrimônio no Novo Testamento, e abarcam aí as páginas da apostila, estou com ela aqui na mão, da página 34 à página 51, né? Terminando com essa parte aqui, onde o Padre Márcio traz aí as conclusões, etc., depois de tratar sobretudo a parte de Paulo. Bom, antes de entrar na questão do Novo Testamento, é preciso fazer um link entre o tema que nós estudamos anteriormente, que foi a família e matrimônio no Antigo Testamento. Bem, deixando a apostila aqui um pouco de lado, não vou ficar fixo a ela, porque vocês já tiveram oportunidade de ler o texto, trabalhar aquilo que está ali apresentado, então eu vou mostrar mais aqui agora em sentido de esquema. Bom, no Antigo Testamento, o que é interessante trazermos para cá é aquela compreensão nova que os profetas deram à realidade matrimonial, tá certo? Ou seja, a realidade matrimonial, o amor esponsal, ele ganhou uma nova compreensão. Ganhou um protótipo divino, digamos assim, quando o amor esponsal foi então comparado ao amor de Deus ao seu povo. Mas não é uma simples comparação. Skillebeck sempre gosta de enfatizar isso. Muito mais que uma simples comparação, foi de fato elevar o amor esponsal a um outro nível. Ou seja, o amor esponsal passa a ter relação direta com aliança entre Deus e seu povo. Tá certo? Isso é importante, fundamental para trazermos agora para o tema que estamos tratando. Bem, quando nós chegamos então nas páginas referidas da apostila, o primeiro tema que nós vimos era sobre Jesus e a família, que eu acredito pelas respostas que vocês ofereceram, que não houve ali problemas, né? Compreenderam bem que Jesus ele tem um certo relacionamento com sua família, que destoa daquela visão devocional que nós temos hoje. Ah, Jesus, a Sagrada Família, todo esse lado devocional, místico, enquanto a apostila mostrou diversos tópicos, diversas passagens, né, em que Jesus ele é assim resistente a muitas propostas de sua família, ele se opõe a muita coisa e entra, claro, em conflito muitas vezes. E que esse novo modo de Jesus encarar a família tem como base, como referência absoluta, o reino de Deus. Então, é no reino de Deus que Jesus pensa as relações familiares. É segundo a lógica do reino de Deus que a família agora é vista, não é? Pelo contexto aí de Jesus e seus discípulos. Então ele vai passando aos discípulos que o reino de Deus traz normas, traz um novo ensinamento, digamos assim, sobre a realidade familiar. Né? Normas talvez seja um termo um pouco pesado aqui, mas Jesus traz um novo ensinamento a partir do reino de Deus, que é a prática da justiça. Então, se outrora os laços familiares permitiam até certa vingança, vingar o outro, não é? Relações de injustiças que aconteciam dentro desses clãs familiares, e a pessoa ficava até às vezes impedida ao profetismo. Então Jesus deixa bem claro que isso na lógica do reino de Deus não é permitido e é preciso romper com essa realidade. E depois, claro, também uma concepção mais alargada do que seja família. Então, na unidade introdutória do curso, nós estudamos sobre os princípios fundamentais, né, os princípios que constituem a família, e um dos princípios era a consanguinidade. E Jesus vai dizer então que agora há um outro princípio, o princípio caridade,
podemos assim dizer, o mandamento maior do amor, que vai alargar essa concepção de família. Então, todos somos filhos do mesmo Pai Celeste, todos somos irmãos, e essa fraternidade que agora ela nos une, tá certo? A partir desse contexto familiar, nós vamos olhar a questão matrimonial, né? Porque acredito que essa primeira parte sobre Jesus e a família ficou muito bem respondida. Vocês podem também enviar depois dúvidas específicas, né, sobre esse primeiro tópico, Jesus e a instituição família, mas do que eu percebi ficou muito bem claro. Então vocês podem mandar também perguntas pontuais, tá certo? A questão que ficou bem complicada ali na hora de responder foi a questão de como a insolubilidade e divórcio vem apresentado no contexto bíblico. Essa parte realmente ficou bem complicada, bem difícil, né? Alguns estudantes se limitaram a transcrever a apostila, que não era proposta, não era o ideal, mas o tema ali aparece bem resumido, né? Padre Márcio ele trata de modo esquemático porque é uma apostila que vem se somar às aulas, né? Então a ideia é que nós façamos esse exercício agora, a leitura da apostila somada a uma explicação um pouco maior, um pouco mais esquemática, para facilitar a compreensão de vocês, tá certo? Bom, insolubilidade, divórcio é uma realidade que perpassa, né, a história humana. Quer dizer, quando o ser humano, na sua experiência antropológica de amor, ele tem essa noção, ele tem essa constatação de que amor é algo profundo, que vincula profundamente as pessoas, né? Quando você ama alguém, esse sentimento de amor, ele tem uma perspectiva de durar, de manter. Amor não é uma coisa temporal, limitada, digamos assim, no tempo, mas tem essa perspectiva sentimental, emocional, que tem um horizonte sempre mais amplo. Então, essa estabilidade do amor, né, traduzida aqui pela palavra insolubilidade, quer dizer, um vínculo de amor, ele tem essa perspectiva de ser perene. Né? Hoje nós vemos, por exemplo, pessoas dizerem, né, amo você até a eternidade, aquelas declarações dos jovens, né? E também, claro, o amor de mãe, o amor de pai, e assim a gente vai falando desses amores que têm promessa, né, de ser algo perene, constante. Por outro lado, nós percebemos como que a fragilidade humana, representada aqui pela realidade do divórcio, se faz presente em todos os tempos da história. Então, no mundo bíblico, no contexto do Antigo Testamento, essa realidade foi contemplada, né? Nós vamos ver logo mais. Percebemos que vem tratada no contexto do Novo Testamento, como nós vamos ver aqui nos Evangelhos, também em Paulo, né? E vamos perceber como que essa questão ela passa pelo período patrístico, escolástico, chega ao Concílio de Trento, o concílio das grandes definições, não é? E Vaticano II também considera essa realidade. E no magistério aí posterior ao concílio, no magistério pontifício, São João Paulo II e Papa Francisco lançam então duas encíclicas que de fato contemplam essa questão, para mostrar que é uma realidade humana. O ser humano faz uma proposta, um propósito de um amor fiel, por outro lado, sabemos que a fragilidade humana é sempre presente. Bom, então nesse contexto, né, ou seja, ao relacionar o ideal proposto, abraçado, e o outro lado, a fraqueza, a fragilidade humana, é que nós vamos então olhar, sobretudo, o Novo Testamento. Tá bom? Vou só explicar aqui rapidamente um pouco desse esquema, né? Então tem uma base aqui, o tema que nós vamos tratar é insolubilidade e divórcio, né? Vou pegar minha caneta aqui. Então, insolubilidade e divórcio, repetindo que é um tema que se repete, um tema que se faz presente ao longo da história, acompanha a história humana, né, na questão matrimonial. E vamos olhar hoje de modo especial o contexto bíblico. Essa parte patrística, escolástica e Trento refere-se à próxima unidade do nosso curso, tá ok? Vale lembrar também que a insolubilidade nós vamos ver somente no contexto bíblico, especificamente em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 19, vem
contemplado essa questão aí do divórcio, né? Como vocês perceberam naquela cláusula mateana. Então nós vamos fixar mais nisso, que perceba aí que foi o ponto de maior dificuldade na compreensão. Começando então aqui o mundo bíblico, nós vamos perceber então que temos um ponto muito forte, ao qual Jesus vai voltar depois, que é Gênesis 1 e 2. Ou seja, o matrimônio ele é colocado no contexto criatural, né? Faz parte do projeto criatural de Deus. Então, o povo bíblico percebe que quando Deus cria o mundo, essa realidade do matrimônio está entre as criaturas. Então, como nós vimos, faça um processo de desmistificar o matrimônio para colocá-lo no contexto criatural. Claro, tudo à luz da fé, como nós explicamos na videoaula anterior. Os evangelhos, então, vão olhar essa realidade sempre ancorado em Gênesis 1 e 2, mais especificamente sobre o capítulo 2, que fala que o homem e a mulher se tornarão uma só carne, ou seja, uma unidade profunda, uma comunhão grande. Então, esse uma só carne é o princípio ao qual o Novo Testamento volta, ou seja, Jesus retoma esse ensinamento do Gênesis, esse princípio, para olhar hoje então, hoje não, no seu contexto, perdão, para olhar ali no seu contexto a realidade matrimonial. Mateus 10, 1 a 12, Lucas 18 tratam dessa realidade, onde Jesus volta, né, ao Gênesis 1 e 2 para responder uma pergunta: se é permitido o divórcio. Como nós sabemos, o Antigo Testamento, ele traz a realidade do divórcio como assumida, né? Então, há a possibilidade do divórcio do novo casamento. Para o povo de Deus, isso era uma constante, já era aceito, né? Pela lei de Moisés, presente em Deuteronômio 24, capítulo de 1 a 4. Então, vale a pena dar uma olhadinha um pouquinho nas passagens bíblicas para percebermos, né, como que as perguntas são colocadas, são apresentadas. Sem descer tanto em pormenores, vamos olhar aqui em Lucas, que já está bem próximo aqui. Lucas 18. A insistência, o convite que eu faço para vocês, tenham sempre a Bíblia à mão, viu? Tenham sempre a Bíblia à mão, porque é fundamental estudar o Novo Testamento com a Palavra de Deus. Seja o Antigo Testamento, é importante ter sempre a palavra, né? E lá, na apostila, tem as citações, então vocês sempre confiram o texto, que é de fundamental importância. Então, Lucas 16, 16, versículo 18. Então, aqui Jesus está, então, dizendo, né, até a Bíblia de Jerusalém coloca aqui insolubilidade do matrimônio, é o título que se dá, mas o título nunca é inspirado, né? Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, ok? Um pouquinho surrada já. Mas então aqui no versículo 18 do capítulo 16 se diz: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério, e quem desposar uma repudiada por seu marido comete adultério. Então nós percebemos aqui que não há, né, nesse ensinamento aqui de Jesus, uma possibilidade ao divórcio. Quer dizer, sempre vai se incorrer em adultério, né? É o ensinamento que aqui se coloca. Depois nós vamos ver Marcos 10. Marcos capítulo 10. Que coloca numa interação maior de Jesus e seus interlocutores, né? 10, 1. Então, partindo dali, ele foi para o território da Judéia, do Além Jordão, e outra vez as multidões se reuniram em torno dele, e como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximavam-se dele para pô-lo à prova, perguntaram. Então, esse pôr à prova é um modo de testar Jesus, quer dizer, tentar colocar Jesus numa situação difícil, como aquela lógica que a gente já conhece dessas passagens, desses debates entre Jesus e fariseus, Jesus e mestres da lei, etc. Então, para pô-lo à prova, perguntaram: é lícito ao marido repudiar a mulher? É lícito o marido repudiar a mulher? Então, perceba aqui que se toma um ensinamento e pergunta agora a Jesus sobre a licitude disso, né? Então,
Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Então Jesus sabe que eles estão fixados na lei de Moisés. Então 24, de 1 a 4, Deuteronômio, você vai perceber lá, vocês podem ler, e vão encontrar um ensinamento sobre o matrimônio que contempla o divórcio. Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Isso, então eles dizem essa afirmação, né? Quer dizer, Moisés dá essa permissão a eles. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto, e ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira, e se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Então nós percebemos aqui quando fala que tanto a mulher quanto o homem podem divorciar-se, claro, é o contexto greco-romano que está presente, né? Então, achando de novo aqui minha caneta. Então nós vamos perceber aqui que fecha-se qualquer possibilidade ao divórcio. É o que Schillebeeckx vai chamar depois de indissolubilidade absoluta. Né? Quer dizer, Jesus retoma um princípio, que é aqui então o princípio, a carta magna que ele chama de Gênesis 1 e 2, para dizer no princípio não era assim. Quer dizer, qual que é a proposta de Deus? É que haja uma união profunda. Que o amor seja de fato algo perene, uma aliança, não é? Entre homem e mulher, como depois os profetas então colocam, uma relação de Deus com o seu povo, é uma aliança presente, é um vínculo que permanece, tá certo? Bem, agora vamos para Mateus 19, 3 a 9, que é o texto em que mais gera questionamentos e que gera mais reflexão até hoje, né? Gerou na história e gera até hoje, que é sobre aquela famosa cláusula materna. Então, Mateus 19, versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram-se dele querendo pô-lo à prova. Então, mais uma vez, aquele mesmo dinamismo. Estão querendo pôr Jesus à prova, colocá-lo em situação difícil. E perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará seu pai e se unirá. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então sempre o princípio aqui, né? Uma só carne. Não nos esqueçamos disso, nessa união profunda. Significa que doação, entrega total de um pelo outro, né? Então, serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Então aqui nós percebemos na tradução da Bíblia de Jerusalém o termo porneia, traduzido aqui por prostituição. Mas pode ser também por várias outras traduções, né? Fornicação é uma das que aparecem. Até vamos pegar uma outra Bíblia aqui, que é a pastoral, para ver como que ela apresenta. Se olharmos a Bíblia pastoral aqui, que é tudo improvisado, não tem corte, não tem edição. Vamos aqui na fé e na coragem, né? Então, Mateus 19.
Isso. Então aqui, quem se divorcia de sua esposa, a não ser em caso de união ilegítima, estou aqui com a pastoral, a nova pastoral, né? Então aqui fala, a não ser em caso de união ilegítima e casa com outra comete adultério. Então vocês percebam que até nas Bíblias, até nas traduções, trata-se de um ponto muito delicado, ao qual a dúvida permanece até hoje, vocês viram lá na apostila também, né? A proposta nossa não é resolver essa questão, quem somos nós, né? Mas aclarar um pouco essa reflexão aqui. Então vamos lá. Tendo lido agora os evangelhos, nós vamos perceber então algo que é claro que é dado. Em Marcos e em Lucas não há possibilidade ao divórcio. Quer dizer, Jesus fecha a questão, não é? Então, Marcos e Lucas diz desde o início, não é? Sobretudo aqui Marcos, né, volta aqui ao princípio de uma só carne e diz, não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus não é o divórcio, o projeto de Deus é a união. É uma só carne, formar essa comunhão profunda. Então, que Deus uniu o homem não separe. Quer dizer, Jesus com essa frase, ele concretiza o seu ensinamento, ele finaliza, melhor dizendo, ele conclui o seu ensinamento dizendo que o projeto de Deus é um projeto estável, de amor um pelo outro. Tá certo? O que acontece aqui é que em Mateus vem essa cláusula, né? Quer dizer, os fariseus colocam essa pergunta. É possível divórcio? Moisés permitiu, né? Moisés disse que sim. Jesus o que responde? Volta aqui o que Deus uniu, o homem não separe, ou seja, ele volta anterior à lei para mostrar que antes da lei há um projeto de Deus. Esse projeto criatural de Deus não contemplava o divórcio, quer dizer, contempla ali a beleza da criação, a bondade da criação, e nessa bondade está incluído o amor do homem pela mulher. Bem, Deuteronômio 24, de 1 a 4, o que vai fazer? Qual a crítica maior aqui? É que vai haver uma institucionalização do divórcio. Muito mais que contemplar essa realidade como uma fraqueza e tratar essa questão no âmbito comunitário, ela vai ser então institucionalizada, tá certo? Essa palavra que vai pesar aqui em toda a nossa reflexão, por quê? Que é uma realidade humana de fracasso, é certo. Quer dizer, o ser humano faz uma proposta, abraça um ideal, mas no caminho há sempre a fragilidade humana. Mas o que Jesus critica é a institucionalização, né? Então, mesmo que fosse uma medida protetiva à mulher, né, porque nós sabemos que ali todo o contexto era esse, de proteger a mulher, mas Jesus fala, não faz sentido haver num convívio esponsal um marido que oprima sua esposa, que para isso dê então uma carta de divórcio para que ela possa se ver livre. Não, o reino de Deus faz uma proposta ainda maior, não é? Nós vamos perceber que Jesus aqui está nesse contexto, né, iluminado. Nós temos que ler essa passagem do Evangelho de 19, iluminados pelo capítulo 5, onde Jesus se coloca como um novo Moisés, né? Então, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E esse eu porém vos digo é toda a novidade do reino de Deus que vem trazer, claro, uma compreensão muito mais profunda, enraizada no coração e não numa lei fria que já estava perdendo o contato com a vida, né? Como a lei do sábado, por exemplo, que é a mais clássica, aquela com a qual Jesus vai se debater. Bem, então, nesse sentido, Jesus diz que essa institucionalização ela não pode existir, né? Porém, vem a bendita exceção, né? Exceto em caso de prostituição, Bíblia de Jerusalém, no caso de união ilícita, vai dizer a Bíblia pastoral. Ora, fato é que Mateus coloca essa realidade, né, presente em Mateus 5,32, a passagem que não lemos ainda, vamos ler. Vamos ler aqui a partir da Bíblia pastoral. Então, Mateus 5, 32. Então, nós estamos aqui. Então, Jesus diz assim, estamos aqui no Sermão da Montanha, né?
onde Jesus vai, eu porém vos digo, dando sempre essa ideia de que ele vem plenificar a lei, não é? Então, Mateus 5, 32. Vamos ao texto. Jesus diz aqui, então, 31, 32. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que manda embora sua esposa, a não ser em caso de união ilegítima. Então, vejam que a Bíblia pastoral ela permanece fiel na tradução do termo porneia, né? Todo aquele que manda embora sua esposa, a não ser em caso de união ilegítima, faz com que ela cometa adultério. E se alguém se casa com ela, comete adultério. Então, aqui vocês percebam que a Bíblia pastoral traduz o termo porneia em ambos os casos como união ilegítima. E certamente aqui também, na Bíblia de Jerusalém, vamos encontrar a mesma coerência, né? Então, 5:32. Vamos conferir aqui. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, tá vendo como permanecem fiéis as traduções, né? Faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Então percebam, aqui já nós temos dois olhares diferentes sobre o termo porneia, não é? Que é o que nós vamos tratar agora. Bem, aqui dá a entender, é interessante como que o Schillebeeckx coloca no seu texto, quer dizer, dá a entender à primeira vista que seria uma exceção. Não é? Acontece que o termo é muito confuso, né? A tradução dele é muito polêmica, mas o que se apresenta ali é o seguinte, que Mateus ele tem presente esse ensinamento de Jesus, que não tinha exceção, mas na comunidade ele percebe uma situação, uma realidade com a qual ele tem que tratar. Né? Então, tratando essa realidade, ele vai colocar essa cláusula de difícil compreensão até hoje para o contexto teológico da igreja, né? Ou das igrejas. Né? Nós vamos perceber como que a igreja ortodoxa e a igreja protestante vão ter visões diferentes sobre isso, tá certo? Para falar um pouco mais sobre o termo porneia, eu vou parar esse vídeo aqui e volto para não ficar muito longo, tá certo? E volto com o tema seguinte, que é sobre especificamente essa cláusula de Mateus, tá bom? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Siga o próximo vídeo que é a continuação.